Pessoal do terceiro ano, aqui é o professor Tiago Souza, dando seu olá oficial, dando prosseguimento às nossas aulas de física, né, na nossa sessão de eletrostática e dando mais uma vez o mesmo recado: estude. Eu não posso estudar por você, eu vou dar o caminho, eu vou te auxiliar em muitas situações, mas você precisa ir atrás desse conhecimento. Então, cuidado, quando você estiver vendo esse vídeo, tente se concentrar para não ter que ficar voltando, isso pode ser cansativo para você. Livro didático, seja ele físico, seja ele virtual, digital, como eu estou enviando algumas páginas para vocês, mas internet está cheio de material sobre esse assunto, é um assunto muito interessante, né, para se conhecer. E de repente os novos cientistas estão sendo formados aqui no José Rézio. Bom, sobre dúvidas, temos alguns canais, 3 para ser mais exato. O primeiro deles, o WhatsApp, praticamente 24 horas por dia, dependendo da minha disponibilidade. Segundo, a não ser que mude, às quintas-feiras nós temos o plantão de dúvidas. Eu estou no colégio manhã e tarde para tirar as dúvidas, as suas dúvidas. Pode ir lá. E um terceiro, se você quiser combinar com seus colegas do terceiro ano, até mesmo pode ser do terceiro, né, juntar manhã e tarde, para uma aula de reforço no Meet, tá? A gente combina o horário, combina o dia direitinho e nós vamos tirar uma dúvida básica, rápida, ali no Google Meet, numa aula de revisão ou de reforço, tá? Esses seriam nossos canais. Bom, aqui, depois de ver a lei de Coulomb, ou força elétrica, agora nós vamos ver a ideia de campo elétrico. Bom, campo, o que seria campo? É uma região onde está associado a operação, né, uma sujeição de uma força. Deixa eu trazer aqui uma analogia, que no caso seria com a gravidade. Então, se nós temos o planeta Terra e uma massa nas proximidades desse campo, no caso aqui gravitacional da Terra, aquele corpo vai ser atraído. E nós vimos isso no primeiro ano, que se eu quero calcular o peso que esse objeto está submetido, deixa eu colocar aqui os vetores, porque peso é um vetor, vai ser a massa, que ela não é vetor, ela é escalar, vezes o que representa o campo gravitacional, que é a gravidade, que também é um vetor. Muito bem? Como é que eu faço a analogia? Para nós aqui, se a gente percebe, se eu tenho duas cargas elétricas, elas se atraem, da mesma forma como um corpo é atraído pelo planeta. Então, nós vamos ter uma interação com a outra. Beleza. Então, agora, essa força, que no caso aqui é peso, para nós vai ser força elétrica. Tá? A característica do corpo, no caso aqui de gravitação, é massa. Mas, na eletrostática, é a carga. Então, eu vou ter uma carga ali, naquela posição, estou simbolizando pela letra Q, e o campo, que agora não é mais o gravitacional, não é a gravidade que eu vou analisar aqui, mas sim o campo elétrico, que eu chamo de E. Essa aqui é a nossa equação que define o vetor campo elétrico. Então, força igual a carga que está sofrendo a ação, tipo aquela massinha ali ao redor da Terra, vezes o campo elétrico, tá? Então, nós temos um vetor campo elétrico. Só que a gente tem que fazer uma análise interessante aqui nesse momento, que é esta aqui. Ó, eu tenho algumas situações. Primeira delas, se eu tiver essa carga negativa e essa carga positiva. Então, essa carga maior aqui que eu coloquei, para dar uma ideia como se fosse a Terra, é uma carga geradora do campo ao redor, ou seja, ela está interagindo com aquela carga que nós chamamos de carga de prova, Q minúsculo. Beleza, a gente já viu na aula passada, ó, essa carga Q maiúsculo é negativa e a outra é positiva. O que acontece com carga positiva e negativa? Elas se
atraem, certo? Deixa eu colocar aqui uma força de atração entre as duas. E essas forças são iguais, tá? Porque é um par ação e reação. Então eu tenho aqui uma força que é a de Coulomb aqui. Justamente porque elas têm cargas de prova, perdão, elas têm valores, sinais contrários. Mas eu também tenho o que nós chamamos de campo magnético. E esse campo aqui, nesse caso, ele vai ter essa direção. Tá? Então esse aqui, deixa eu representar todos os vetores para não ter erro. Muito bem? Então essa seria a ideia. Uma outra situação é se essa carga de prova ela fosse negativa. Então dá para perceber, olha, a carga geradora é negativa e a de prova é positiva. Então, as duas são negativas, perdão. Então eu vou ter uma força de repulsão, porque as duas têm o mesmo sinal. Tá? Não vou colocar na carga geradora. A carga continua sendo negativa, ela continua gerando o campo de aproximação. Tipo como se fosse o campo gravitacional, certo? Olha, cargas iguais, a força repele, mas como ela é negativa, a geradora, ela continua aparecendo um campo elétrico de aproximação. Tá. Outra situação seria se essa carga fosse positiva. Tá? Então a carga geradora agora é positiva. Pensando nisso, bora ver como é que seria. Positiva aqui e negativa lá, de novo, gerou uma força de aproximação. Então a lei de Coulomb aqui demonstrou a atração. Mas agora a carga de prova ela é positiva, então ela gera o que nós chamamos de um campo de afastamento. Então agora é o contrário, certo? Beleza? E num último estágio seria considerar essa carga de prova positiva. Bora analisar. Aqui a geradora positiva e a outra positiva, então a força é de repulsão. Cargas de mesmo sinal, só que como a carga geradora é positiva, ela continua gerando um campo de afastamento. Então esses são os 4 casos que nós podemos analisar, beleza? Se a carga é positiva, a geradora tem um campo de afastamento. Se for negativa, é uma de aproximação. Mas aqui a gente tentou analisar o que acontece com a carga de prova. Bora ver um exemplo. Em um ponto P, onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido apontado para o oeste, é colocada uma carga pontiforme de módulo 0,5 microcoulomb. Então essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Muito bem. Nessa condição, se a gente percebe que o campo não muda, a gente vai chamar... Olha só, o campo não muda. Então, é um campo que nós chamamos de eletrostático. Tá? É um campo que não muda. Então, eu tenho uma carga de prova num ponto P. E o campo elétrico tem uma direção horizontal. Não sei para que lado ele está. A gente só sabe que ele está na direção horizontal. E sentido apontado para o oeste. Norte, sul, leste, oeste. Agora então a gente já sabe. Então eu tenho o campo elétrico apontado para o oeste. E a gente coloca nesse ponto P uma carga pontiforme de valor
0,5 microcoulomb. Olha aqui, cuidado. Nós temos alguns submúltiplos. Um deles é o milicoulomb. Milli é mesmo do milímetro do miligrama, que você vai fazer 10 a menos 3, tá? Nós temos o que nós chamamos de microcoulomb, que é essa letra grega. Micro é 10 a menos 6. Nós temos o nanocoulomb, esse N meio diferente. Nano, você troca 10 a menos 9. E nós temos o picocoulomb. Pico é 10 a menos 12. Esses aqui são submúltiplos, tá? Não só do coulomb, mas de qualquer outra unidade. Tá? Cuidado com essas coisas aqui. Muito bem. Então está ali a carga de 0,5 microcoulomb. Então essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newtons na direção horizontal e no sentido leste. Então apareceu uma força para o leste. Opa! Deu para perceber? Isso tudo é no ponto P, tá? Esse aqui é o ponto P. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Muito bem. Ele deu a força e deu a carga de prova. Não. Então tem uma fórmula para isso. Que é força igual a Q vezes E. A força 0,5 newtons. A carga 0,5 microcoulomb vezes E. Bom, esse 0,5 foi embora. Então ficou 1, que é igual a 10 a menos 6 vezes E. Aí eu vou passar esse 10 a menos 6 dividindo. E depois ele sobe. Com o sinal trocado, lógico, né? 1 vezes 10 a sexta. E agora, qual é a unidade de campo elétrico? Bom, se você for perceber, a força está em Newton e a carga está em Coulomb. Então aqui em cima era Newton e aqui ficou Coulomb. Então a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Isso no SI. Beleza? Então determinamos o módulo vetor e o sinal da carga pontiforme. Muito bem. Como a carga, o campo, ele está para um lado e a força para o outro, bora imaginar que eu teria uma carga geradora aqui positiva, gerando um campo de afastamento, por isso que ele está apontando para o oeste. E já que essa carga está sendo atraída, está vendo a força F? Então significa que ela é negativa, tá? Então acabamos determinando o sinal dessa carga. Então a carga era menos 0,5 microcoulomb. Como é que eu descobri isso? Imaginando que eu tenho um campo de afastamento, é por causa que tem alguma carga positiva desse lado aqui direito, gerando esse campo de afastamento. E como ela é positiva, como é que pode ter uma força de atração ali? É porque então ela deve ser negativa. Se eu quisesse analisar diferente, se eu quisesse pensar que, na verdade, eu tenho uma carga geradora negativa desse lado. Bom, se eu tenho uma carga geradora negativa desse lado, então eu vou ter um campo de aproximação. Mas se está aparecendo uma força de repulsão, é porque ela deve ser de mesmo sinal, viu? Então daria certo a mesma análise. Muito bem. Bom, agora não analisando a carga de prova, mas a carga geradora, nós temos essas duas...